Cartas e Crônicas pelo Espírito Irmão X. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Comunicações. A história parece brejeira, mas o fato é autêntico. Rafael Provenzano escutava os grandes comentaristas do Evangelho entre despeitado e infeliz, atormentado de inveja. Queria também falar às massas, comover a multidão. Nada lhe fugia tanto aos olhos como a tribuna, e aguardava ansioso o dia em que pudesse alcançar aquele ponto saliente no espaço de onde a sua voz conseguisse impressionar centenas de ouvidos. Embora fixado a semelhante ambição, era empregado de singela sapataria, e a sua especialidade era bater pinos em sola. Às vezes, surpreendia-se no trabalho, mentalizando o público enorme e ele a falar sob aplausos. Talvez por isso fosse ranzinza, conflito permanente entre a vocação e a profissão. A família e os companheiros pagavam a diferença. A esposa e as 4 filhinhas em casa sofriam-lhe a teimosia e o desespero. Irritadiço por dar aquela palha, classificava-se à conta de tirano doméstico. Apurava com esmero o hábito de chacoalhar e ferir. A tensão não se limitava ao círculo mais íntimo. A parentela toda aguentava espancamentos morais. Entre amigos, era temido na condição de crítico impertinente. Apesar de tudo isso, a paixão de Rafael era pregar solenemente a verdade cristã nos templos espíritas. Certa noite, quando falava Martinho, orientador espiritual da reunião mediúnica de que era participante, Rafael consultou o comunicante a respeito de seus velhos propósitos. Sim, meu filho, comentou o benfeitor através do médium, você poderá ensinar mais tarde das tribunas. Agora, porém, é cedo. Convém estudar, preparar-se, aprender e servir. E prosseguiu explicando que a banca de Solador era também lugar santo. Podia demonstrar fé e abnegação pelo exemplo, edificar, inspirar, auxiliar. Provenzano ouviu paciente, mas saiu desapontado. Decorridas algumas semanas, o grupo se apresentava à reunião em sala adequada. Conversa amena. 1 hora faltando para o início das orações. Rafael chega alegre, participa que deseja expor ao estimado Martinho o estudo de um belo sonho e contou aos circunstantes que na noite anterior se vira espiritualmente fora do corpo físico, sentia-se volitando, leve qual pluma ao vento, e contemplara aos céus um cartaz com 6 letras, A, D, P, S, B, P, em projeção radiante. Tomara nota de tudo ao despertar. Dona Emília, que supunha nos sonhos um constante veículo para grandes ensinamentos, inquiriu dele quanto à conclusão a que chegara. Pois a senhora não compreende? Rafael explanou para o auditório interessado. Segundo a minha intuição, as letras querem dizer: agora deves pregar sem bater pinos. E acentuou que, apesar de algum sacrifício para a família, se dispunha a tentar outro emprego. Precisava de tempo livre. Se isso redundasse em privações e provações, afirmava-se pronto para o que desse e viesse. Por fim, declarou-se cansado de bater couro de boi para calçados. Aspirava a posição diferente. No horário justo, a pequena assembleia se entregou às tarefas que, naquela noite, se vinculavam à desobsessão. Atividades preparatórias, preces, e começou movimentado socorro às entidades enfermas. Martinho ocupava o médium esclarecedor que de quando em quando orientava os serviços, dava ideias. Rafael pediu vez para conversar. O instrutor, contudo, recomendou-lhe esperasse. Necessário desincumbir-se de obrigações mais urgentes. Entender-se-iam no fim. Com efeito, ao término das atividades, Martinho convidou-a à palavra. Algo tímido, Provenzano narrou o sonho. Referiu-se às letras luminosas que descobrira no firmamento, como que brilhando especialmente para ele, e
reasseverou os antigos desejos. Queria ser grande conferencista e prometia consagrar-se de corpo e alma aos ensinamentos públicos do Evangelho. O amigo espiritual sereno perguntou sobre a interpretação que ele, o interessado, dera às letras. Rafael repetiu impávido: agora deves pregar sem bater pinos. O benfeitor espiritual, todavia, pintou expressão de complacência no rosto do médium e observou: efetivamente, Rafael, você esteve fora do corpo de carne e viu de fato a mensagem do plano espiritual, mas engana-se quanto ao que julga ter lido. As letras querem dizer simplesmente: antes de pregar, seja bom primeiro.